Bom, boa noite a todos, né? Hoje eu vou apresentar aqui um trabalho sobre a robótica educacional. Vou colocar aqui sobre os primeiros passos, é um pouco mais básico, assim, não é muito aprofundado sobre o tema. Então, eu vou apresentar aqui um projeto do estágio, né, sobre robótica educacional e a oficina Maker, que é basicamente um projeto da professora lá da UFR com alguns alunos, algumas alunas, né, no caso, que trabalham com a cultura maker, que é a construção de alguns materiais usando a impressora 3D e também outras ferramentas, né? Então, meu nome é Nicolas Lara Portes e o orientador da minha pesquisa é o professor Carlos. Bom, o que eu vou apresentar aqui hoje vai ser sobre a introdução, uma parte da robótica educacional, alguns benefícios dessa robótica, como inserir em sala de aula, algumas plataformas que podem ser utilizadas para poder aplicar a robótica educacional, o PictoBlocks, que é uma ferramenta que eu estou utilizando na minha pesquisa, uma prática do PictoBlocks, as considerações finais e as referências. Bom, antes de a gente começar a falar sobre a robótica educacional em si, é bom de falar um pouco sobre a robótica, né? Que ela é basicamente uma ciência multidisciplinar que ela estuda diversas áreas de conhecimento, como, por exemplo, mecânica, eletrônica, hidráulica, computação, pneumática. Então, basicamente, a robótica é um amontoado de informações e também de conhecimentos que juntos eles são juntados, né, para poder fazer algumas atividades específicas e auxiliar no cotidiano da população em geral, né, para que as pessoas possam ter mais tempo livre para poder fazer outros tipos de atividades que sejam mais importantes naquele momento. A robótica educacional não é muito diferente da tradicional que a gente tem, né? Porque ela também tem suas áreas de atuação e também suas atividades que podem ser feitas por meio dela. Então, basicamente, a robótica educacional é uma filosofia de trabalho que ela é utilizada para fazer inserção de materiais e também de conceitos tecnológicos geralmente para as crianças e jovens, né? E também para os alunos. Então, a gente pega esse robótica educacional, insere esses materiais para que as crianças elas tenham uma oportunidade de experienciar novos conhecimentos que estejam além da grade curricular que já está disposta geralmente nas instituições públicas ou outras instituições de ensino, né? Então, também outro intuito da robótica educacional também é difundir o pensamento computacional. Então, ele faz com que seja aplicado com a população em geral, para que essas pessoas elas tenham contato com esses conceitos, né, da robótica e que elas consigam entender bem, né, abstrair bem esses conhecimentos, para que elas consigam se apropriar dele e depois conseguir materializar e transformar e enriquecer cada vez mais o conhecimento e aplicar nos seus objetivos, resultados e gerando mais valores, né, conhecimentos, etc. e habilidades. Então, assim, para a gente começar a pensar em aplicar na sala de aula, a gente tem que começar a pensar em maneiras de ensino que são diferentes da tradicional. Por quê? As crianças e os jovens atualmente, né, eles têm uma linha de raciocínio diferente. Por quê? Porque eles já nascem com a tecnologia muito próxima deles. Então, tem o celular, tem o computador, tem outros aparelhos, né, tecnológicos que são muito fáceis de utilizar e que fazem com que elas tenham em mãos uma possibilidade muito fácil de conseguir o que elas desejam com uma rapidez muito, muito grande, né? Tanto pela internet também. Então, a gente tem que começar a pensar em sair um pouco daquela parte tradicional do ensino, em que o professor só passa o conteúdo e o aluno só absorve para poder fazer a prova no momento, né? E a gente tem que começar a pensar em dinamizar esse conhecimento, né, esse ensino, para que as crianças elas consigam reter mesmo esse conhecimento, não só gravar para a prova, mas para a vida tanto acadêmica como futuramente profissional. Então, a gente precisa sair um pouco do instrucionismo, né, que é basicamente quando o professor ele dá as informações para o aluno, e o aluno é basicamente um mero espectador, em que ele é um ser passivo dessa informação que ele recebe. Ele recebe ela, não consegue aplicar, não consegue reter, não consegue explicar para ninguém,
só consegue usar mesmo na hora da prova e depois esquece. E passar para um ensino mais construcionista, né? Que o aluno se torna um ser agente da informação que ele recebe, então ele consegue aplicar, consegue repassar, consegue explicar para as outras pessoas, então é bem mais interessante do que esses métodos antigos, né? Isso pode ser por meio de seminários, por meio de gincanas, por meio de qualquer tipo de atividade que realmente faça o aluno se tornar o protagonista do conhecimento dele. Eu vou falar um pouco sobre os benefícios, né, da robótica. Então, basicamente, a robótica, como é um trabalho lúdico, né, que o aluno ele vai estar interagindo lá a todo momento, então estimula o pensar, o agir, o refletir sobre algumas questões cotidianas e as atividades que são colocadas para eles fazerem, né. Então, isso gera alguns tipos de benefícios, né. Tem vários, mas eu vou explicar alguns aqui. Primeiro é o raciocínio lógico, que quer dizer o quê? O aluno ele vai estar em um grupo fazendo diversas atividades, né? E aí eles vão estar realizando diversas atividades que vão estar sendo colocadas para eles fazerem, e aí essas atividades vão resultar em problemas, em erros, né? Que eles vão ter que solucionar durante a execução. Então, o que tem que ser feito, né? O aluno vai fazer isso aí, aí ele vai começar a pensar bem, vai começar a estipular alguns resultados, alguns objetivos para poder alcançar aquele resultado que era o desejado, né? Então, isso acaba desenvolvendo o raciocínio lógico dele, tanto na parte da construção, desconstrução robótica, né? Ou também na utilização de alguma interface ou uma linguagem de programação que possa ser utilizada. O próximo benefício é no caso da percepção visual. Então, o aluno ele vai estar num grupo em que ele vai estar realizando essas atividades, vai estar visualizando tanto o professor como os seus colegas a fazer também. Então, em consequência disso, eles vão estar aprendendo com a visualização, que é uma característica bastante interessante, uma habilidade que é desenvolvida durante a prática da robótica educacional. Aí também tem a percepção espacial, porque o aluno vai estar inserido nesse espaço limitado para fazer algum certo tipo de atividade, né? E aí ele vai ter que começar a respeitar alguns limites e regras que vão ser estipulados pelo professor para que ele consiga realizar a atividade que foi proposta, né? Então ele vai aprender desde aquele momento que ele tem que respeitar alguns tipos de regras para poder inserir algum tipo de função ou atividade que ele tem que fazer, tanto na sua vida profissional quanto na acadêmica. Então, quando o aluno está fazendo a parte das atividades, ele vai estar planejando, ele vai estar esquematizando, criando seus próprios projetos e vai aprender por meio dos seus erros e também dos seus acertos. Então, nesse momento que ele está aprendendo, o professor vai ser um ponto-chave para poder direcionar os alunos, tanto para poder colocar para eles o que tem que ser feito, como dar dicas, como pode ser resolvido, apresentar problemas para eles resolverem, etc. Né? E o benefício principal, na minha opinião, que é a socialização. Por quê? Como esses alunos eles vão estar nessa coletividade para poder exercer essas atividades, eles vão estar em um grupo específico, né? Então, eles vão, por exemplo, alunos que antes tinham problemas de timidez, ou eles sofriam bullying, por exemplo, eles tinham algum tipo de diferença social, algum desnivelamento escolar, ou alguma deficiência física que fazia com que eles fossem mais excluídos, né, do grupo, faz com que essas atividades fazem com que esses alunos eles se sintam mais próximos dos outros, né, tenham uma interação maior que faz com que aumente o respeito, a compreensão e a amizade entre esses alunos. E um resultado bastante interessante também, que é aumento da autoestima, porque esse aluno vai estar se vendo em um grupo que ele vai poder participar, né? Que antes ele não podia participar. E ele vai começar também a ver que as atividades que forem colocadas para ele fazer, ele vai conseguir chegar no resultado final e isso vai ser bastante satisfatório para a sua autoestima. Vou falar um pouco aqui como inserir em sala de aula, mas uma forma mais básica, né? Não muito aprofundada. Assim, quando a gente vai pensar em colocar em sala de aula, a gente tem que começar a pensar em alguns pontos, né? A gente tem que começar a pensar em alguns objetivos,
o que vai ser feito para poder colocar em uma sala de aula ou em uma instituição pública, ou qualquer tipo de instituição escolar. A gente tem que começar a pensar no objetivo que a gente quer alcançar. O que a gente quer fazer com que as pessoas elas retenham, né? Qual que é o conhecimento que a gente quer repassar, o que a gente quer deixar para essas pessoas depois que a gente fizer esses cursos, por exemplo. Então, a gente tem que pensar em tudo isso, que ferramentas que a gente vai utilizar, em que metodologias. Então, esse é até um ponto, né, que eu vou falar aqui agora, que é depois o público-alvo e a metodologia. Depois que a gente faz escolhe os objetivos, né, estipula eles certinho, a gente vai passar para o público-alvo, a gente vai escolher o público-alvo que a gente vai trabalhar. Então, a gente começa a pensar, por exemplo, uma instituição escolar. A gente pode aplicar com os professores ou com os alunos diretamente. Se a gente começar a aplicar com os professores, a gente tem que começar a pensar que os cursos que a gente vai ter que ministrar para eles entenderem vão ter que ser muito mais longos, com uma maior duração, né? Com uma maior profundidade, bem mais técnicos, para que eles realmente retenham bastante informação, consigam aprender desde o básico até um pouco mais avançado, para realmente eles conseguirem se tornar autônomos do conhecimento, para não ficar dependentes dos pesquisadores que estão levando o conhecimento para eles, né? Então, eles têm que ter esse autonomia, né, para poder fazer seus próprios protótipos e colocar em sala de aula. Já se for uma aplicação direta com os alunos, pode ser uma aplicação mais direta, né, não ser muito longa, mas que chegue no mesmo objetivo, né, que é conseguir fazer algumas aplicações, mostrar como que funcionam as ferramentas. Esses trabalhos eles não precisam ser tão aprofundados, né, pode ser algum ponto específico. E como a gente vai estar lidando com os alunos diretamente, a gente vai poder começar a diagnosticar os domínios que os alunos eles possuem, tanto nos conhecimentos ministrados na grade curricular mesmo, quanto os que a gente está levando para eles, né? E também analisar algumas dificuldades para que a gente possa trabalhar em cima disso, tanto na parte de ajudar mesmo a solucionar, ou pelo menos amenizar esses problemas. E, por fim, a metodologia. Depois que a gente escolhe o público-alvo, a gente tem que começar a pensar em que habilidades que a gente vai trabalhar e competências também que serão atingidas, né, com esses trabalhos. Então, a gente tem que levar em consideração algumas metodologias, como, por exemplo, a que a gente começa a pensar sobre a assimilação desses alunos. Então, a gente pensa assim, que cada pessoa tem um tipo de assimilação diferente, né? Então, algumas pessoas entendem por meio da visualização, outros pela leitura, outros pela prática, né? Então, depende, a gente tem que começar a estipular esses objetivos para poder trabalhar da melhor forma possível com os alunos que a gente vai levar, né, os conhecimentos. Também a gente tem que estipular algumas práticas, né, coletivas, ou as atividades, sejam individuais, quanto essas coletivas, para a gente ver o que é interessante para poder aplicar de maneira satisfatória essas aulas. E também a utilização das ferramentas, né, que podem ser físicas ou virtuais, a gente tem que estipular também. Agora eu vou mostrar alguns exemplos de plataformas que podem ser utilizadas, né, para poder aplicar essa robótica educacional. Então, essas plataformas podem ser físicas ou virtuais. Quando a gente começa a pensar em robótica educacional, a primeira coisa que vem na nossa mente é sobre a utilização de meios físicos, né, como, por exemplo, o Arduino. Mas, na verdade, a robótica educacional não é só isso. É qualquer tipo de atividade que desperte o pensamento computacional nessas crianças, né? Ou qualquer tipo de público-alvo lá que a gente queira aplicar. Então, aplicações, né, que trabalhem as habilidades cognitivas, autonomia de saber, etc. Então, a gente pode também trabalhar com questões virtuais, como, por exemplo, linguagens de programação por blocos, que são ferramentas bastante interessantes que vão ser utilizadas para trabalhar a lógica da programação e outras habilidades, né? A primeira plataforma que a gente pode utilizar
é o Arduino. Por quê? Porque ela é muito fácil de utilizar, ela é bastante acessível, ela tem um baixo custo em relação a outras plataformas, como por exemplo o Lego, ou outros, né? Outras empresas que trabalham com kits de robótica. Então a gente também pode utilizar esse Arduino porque ele conta com vários componentes muito importantes, muito interessantes para trabalhar com a eletrônica. Então a gente pode trabalhar com potenciômetros, motores, pode trabalhar com LEDs, resistores, etc., né? Para poder fazer práticas bastante interessantes. E a placa, que, né, a placa do Arduino, que é o cérebro, né, do projeto, que ela possui um controlador, que é essa parte aqui, ó, que armazena todos os conhecimentos, os códigos, né, que a gente vai passar para ele por meio do computador, as entradas e saídas analógicas e digitais e também as interfaces USB e também seriais, para poder tornar o projeto independente do hospedeiro, que no caso é o computador. Outra plataforma bastante interessante que é para uso do Arduino, só que mais para simulação, é o Tinkercad, que é uma plataforma muito interessante, porque ela pode ser acessada no navegador de forma gratuita, e ela é uma plataforma tanto para modelagem 3D em CAD, quanto para simulação de circuitos eletrônicos, analógicos e digitais. Ele é focado em um público mais iniciante, né, porque geralmente é para simular, para antes da gente colocar em prática em componentes físicos mesmo, né. Nessa plataforma, quando a gente escolhe trabalhar com a simulação, a gente tem uma gama de componentes que simulam realmente com fidelidade o que é visto na realidade. Então a gente tem protoboards, resistores, LEDs, potenciômetros. Então a gente vê aqui nessa imagem uma simulação simples do LED, né, sequencial aqui, que a gente coloca os resistores, os fios e esses LEDs aqui para poder simular o que aconteceria na vida real mesmo. A próxima plataforma é o Arduino Blocks for Kids, que é uma plataforma também relacionada ao Arduino, que ela foi criada por um grupo do governo federal chamado PROCA e também o GINAP, que tem o intuito de fazer uma linguagem de programação, né, visual por blocos, para que atendesse as crianças que eles levavam os cursos, né, para as escolas lá. Então, a gente tinha algumas aplicações de Arduino com essas utilizações de blocos de arraste e soltar aqui nessa parte de script. E aí, depois que era feito, era possível executar tanto localmente como em um laboratório que estava lá na UFRJ, que tinha todo o aparato necessário para as crianças testarem os componentes e os protótipos que eram criados, né? Aí que agora a gente chega no ponto-chave, né, que é uma plataforma bastante interessante, que ela deu início a esse conhecimento de linguagens visuais por blocos, né? E ela foi a inspiração para esse plataforma anterior, quanto a que eu vou mostrar que eu estou utilizando na minha pesquisa. Então, é uma plataforma que tem interfaces bastante fáceis, né, de serem entendidas. A gente pode ver aqui, essa interface é mais antiga. Elas são trabalhadas de forma lúdica, por meio do uso de blocos, de várias cores e funções, que eu vou explicar lá na prática. Então, a gente também consegue aprender de forma lógica e criativa, por meio de algumas reflexões sistemáticas, e também esses alunos, eles vão fazer a utilização dessas plataformas, e eles vão poder também compartilhar os seus projetos e resultados finais numa comunidade que está disponibilizada nesse site do Scratch, o que torna bastante interessante para levar o conhecimento a mais pessoas que precisem desse tipo de situação aqui. Bom, agora eu vou falar sobre o PictoBlocks, né, que é a plataforma que eu estou utilizando na pesquisa. É uma plataforma que ela foi baseada no Scratch 3.0 para fazer os primeiros passos na linguagem da programação, principalmente com crianças e jovens, ou também outras pessoas que não tenham muito conhecimento na programação, mas para o básico mesmo, né? Tem uma interface amigável, ele é uma
por ser fácil, né, utilizar essa plataforma, a gente tem uma facilidade assim na questão da criança não precisar aprender nenhum tipo de sintaxe, nenhum tipo de regra de programação para poder usar essa plataforma, que geralmente acontece em linguagens de programação que são mais tradicionais, né? Quando a gente abre o Pictoblocks, a gente vê essa opção aqui, que no caso é a utilização dos blocos, né? Ou a utilização da linguagem de programação Python. O que eu vou mostrar para vocês é do blocos, com blocos, né? Então aqui abre aqui a interface, né? A gente tem várias opções aqui para serem utilizadas. A gente tem aqui o arquivo, os menus, né? Para poder criar um arquivo novo, editar, alguns tutoriais que podem ser utilizados para as crianças aprenderem um pouco sobre a plataforma, né? Então tem os primeiros passos, algumas ferramentas aqui para fazer música, etc. Tem como utilizar a placa do Arduino também, não é o foco do Pictoblocks, mas dá para fazer também a utilização. Então dá para usar, por exemplo, o Arduino Uno, o Arduino Mega, o Arduino Nano. Dá para utilizar algumas ferramentas do Lego também. Então a pessoa pode usar bastante recurso aqui dessa plataforma, que torna bastante versátil essa plataforma para ser utilizada. Então aqui a gente tem, por exemplo, começando por aqui, ó, a gente tem o personagem ou objeto chamado de sprite. Por meio desse sprite a gente pode fazer a área, programar aqui, né? Cada sprite tem sua área de programação no script. Então a gente insere aqui os personagens na parte do palco para poder mostrar tanto a movimentação do personagem como ele mudar de traje ou também fazer alguns tipos de diálogos, etc, né? Então a gente pode ver aqui que a gente pode fazer o upload desse personagem ou também pode escolher algum que está predeterminado na plataforma. Então tem aqui, por exemplo, esse urso aqui que é o padrão. Tem algumas outras opções que a criança pode utilizar para customizar o seu projeto. Tem aqui a área do palco, né, que é onde vai ser visualizado todo o resultado final da codificação. Então a gente vai ver a movimentação do personagem, a gente vai ver ele mudando de roupa, algum cenário que pode ser inserido aqui, tanto por upload ou também utilizando aqui os que tem na plataforma mesmo. Então tem várias opções que tornam bastante customizável esse jogo ou animação que a criança for fazer. A partir de que idade? Oi? A partir de que idade? Então, geralmente, né, pode ser em torno de uns 5 anos, 6 anos, a gente já tá utilizando já. Mas assim, a gente utiliza geralmente na parte das crianças do ensino fundamental 1, né? Então, primeira série, segunda série, etc, né? Até o 9º ano. Continuando aqui, a gente tem a área do script, que é onde a gente vai colocar os códigos, né? Vai colocando ele em ordem específica para poder executar. Vou apagar aqui. Tem aqui a parte do Python para poder mudar a linguagem da programação, mas aí eu não vou mudar, né? Vou continuar com blocos. Tem a parte das fantasias, que é onde a gente pode customizar o personagem, mudar algumas posições dele, né? Mudar algumas características físicas dele aqui. Pode mudar também a cor, colocar figuras geométricas, etc. E alguns sons também que a gente pode utilizar durante a nossa animação. Aí agora a gente chega num ponto que é o principal aqui desse aplicativo, né? Que é a parte das paletas de blocos. Então elas são divididas em várias etapas aqui, que no caso são o movimento, a aparência, o som, alguns eventos, controles, sensores, operadores, variáveis e meus blocos. Então a gente tem aqui o primeiro movimento, né, como o próprio nome já diz, é a parte para poder fazer a movimentação do personagem, colocar ele em alguma posição específica, uma posição aleatória, girar, mover por meio dos passos, deslizar ele,
colocar condições, né, como por exemplo, se ele tocar na borda aqui para ele voltar e etc. Aí tem essa parte da aparência, que vai fazer com que seja possível mudar os trajes do personagem, mudar o cenário, fazer com que crie balões de conversa, né, do personagem. Então a gente pode também definir o tamanho do personagem, etc. Parte do som, né, que a gente vai inserir algum som, a gente pode customizar ele aqui, colocar para gravar ou usar algum pré-definido para poder mudar os efeitos sonoros, etc. A parte dos eventos, que é as estruturas que são responsáveis por fazer o start no código. Então, são, por exemplo, essa aqui. Quando a bandeirinha for pressionada, vai dar início a alguma etapa do código. Quando a tecla espaço for pressionada, vai fazer tal coisa. Então, são as estruturas para dar start nas partes do código, né? Aí tem a parte do controle, que são as estruturas responsáveis pela parte condicional, né? As condições que podem ser colocadas, como por exemplo, espere um segundo para executar determinada ação, repita 10 vezes, use-o sempre aqui para poder colocar os códigos que estão dentro executarem de maneira infinita, e etc. Aí tem o se então, se não, etc. Né? Aí tem os sensores, que eles definem a cor, definem também a distância, definem a posição e mais algumas outras coisas. Tem os operadores, que são algumas estruturas que são relacionais e lógicas, né? Então a gente tem alguns operadores matemáticos, números aleatórios, esses relacionais de maior, menor, igual, e alguns outros para poder juntar string, etc. Né? A gente também tem as partes das variáveis. Aqui nessa parte a gente pode criar nossas próprias variáveis com os nossos próprios valores, né? Então torna bastante versátil essa utilização, porque dá para fazer códigos que geralmente as pessoas não fizeram ainda, né? Que a gente vai criar nossas próprias variáveis. E nessa parte dos blocos é a mesma coisa. E a gente chega também nessa parte que é o diferencial do aplicativo. É o que diferencia do Scratch. O Scratch também tem as suas extensões, mas geralmente são destinadas a outras questões, né? Não relacionadas à inteligência artificial. Já o BictoBlocks, eles têm essa opção. Então a gente tem aqui, por exemplo, detecção de rosto, detecção de objeto, detecção de corpo humano, machine learning. Uma coisa que eu estava esquecendo aqui, que eu acho que nem está aparecendo na gravação, professor, que eu não mudei aqui, então não está aparecendo. Tá. Aí tem alguns serviços de inteligência artificial, processamento de linguagem natural, detecção de objetos, etc. Né? O que eu vou utilizar aqui para fazer uma prática bem simples é a detecção de rosto. Objetos, etc. Né? O que eu vou utilizar aqui para fazer uma prática bem simples é a detecção de rosto. Deixa eu carregar aqui. Então aqui eu vou tirar esse objeto aqui, esse personagem, para colocar o meu próprio. Né? Como vai ser uma detecção de rosto, eu vou colocar um quadrado para poder seguir o rosto da pessoa. Né? Então eu vou escolher esse aqui, Square Box. Como a própria extensão ele já tem o próprio quadrado dele, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou tornar esse quadradinho aqui ele invisível. Porque senão vai ficar dois, né, quadrados lá na tela e não vai ficar muito interessante utilizar isso. Então eu vou tirar aqui. Voltar para a área de blocos. Então a gente vai começar pelo seguinte. A gente vai começar a pensar o seguinte. Quando a gente for executar a webcam, ele vai criar um quadrado. Só que, se a gente não colocar uma função para excluir esse quadrado, ele vai ficar criando quadrados infinitos nessa visualização aqui. Isso vai fazer com que polua a tela, né, e não faça o que a gente quer fazer no código. Né? Então, a gente vai fazer o quê? A primeira função vai ser relacionado a colocar uma mensagem, né, que quando ela for chamada dentro do código, ela vai fazer algum tipo de função. Então, vou mudar a mensagem aqui, vou colocar aqui, apagar o clone
O clone, no caso, é o quadradinho, né, que vai ser criado. Quando essa mensagem for chamada, vai apagar o clone. Então, essa é a primeira etapa. A gente fez a função para poder apagar o quadradinho anterior e depois, futuramente, criar o seguinte, né? Então, a próxima etapa é fazer a parte do start do código, né? Então, a gente vai colocar aqui. Quando a bandeirinha for pressionada, ela vai executar tal coisa. Então, a gente vai colocar aqui. Quando ela for pressionada, ela vai ligar a câmera e vai colocar o palco com uma transparência de 0%. Por quê? Quanto mais próximo de 100%, mais vai ficar branco aqui e vai atrapalhar a nossa visualização do resultado final. Então, a gente tem que colocar 0%. A próxima etapa é colocar uma estrutura condicional aqui, que é o sempre, né? Em que vai executar tudo que tiver aqui dentro, vai executar infinitamente. Então, a gente vai colocar o quê? A parte de analisar a câmera. Depois que a webcam foi ligada, vai analisar a câmera. Também tem a opção de colocar para analisar o stage, né, que é o palco. Mas o que eu vou fazer aqui vai analisar a câmera. O próximo passo é transmitir essa mensagem aqui que foi criada anteriormente para que esse clone seja excluído, né? Então, vou colocar aqui, transmitir essa informação, porque quando a webcam for ligada, a primeira coisa que ela vai analisar, esse quadradinho já vai excluir ele já. O próximo passo é colocar uma condicional aqui, C, então, se não. Dentro do C, a gente vai colocar um operador de relação, vai ser esse aqui, de maior, né? E aqui a gente vai colocar aqui, ó, essa caixinha de obter a quantidade de rostos, né? Então, vai ser analisada a câmera, ele vai ver se tem um rosto aqui na frente, para ele poder analisar. Se ele achar um rosto, vou colocar aqui maior que 0. Se a quantidade de rosto aqui for maior que 0, ele vai executar alguma atividade, que vai ser aqui, nesse caso. Então, o que ele vai fazer? Ele vai mudar uma variável que eu vou criar aqui para 1. Então, vou criar uma variável chamada rosto, que é tipo de número mesmo e também para todos os atores. Vou deixar aqui só para vocês verem depois quando eu executar, que quando eu colocar meu rosto aqui na frente vai ficar 1 e quando eu tirar vai ficar 0. Então, vou colocar aqui, ó. Quando esse rosto ele for obtido, a variável rosto vai mudar para 1. E também ele vai criar um clone. Vai criar um clone do ator. Então, aqui essa parte ele exclui e aqui ele cria, né? Se ele não for achado nenhum rosto aqui na frente da webcam, ele vai mudar a variável rosto para 0. Então, essa primeira parte de ligar a câmera e também detectar o rosto está pronta. Basicamente só isso. Agora a gente vai para a parte em que a gente vai fazer a detecção da expressão facial realmente. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Agora que o ator foi criado, quando o rosto foi identificado e o ator foi criado, ele vai fazer o quê? Quando eu começar com um clone, que é o quadradinho que foi criado, ele vai executar alguma atividade específica. Então, ele vai colocar, por exemplo, a definição do tamanho desse rosto. Então, vou colocar 2 aqui para colocar tanto a altura como o comprimento do rosto, né, a largura. Então, vou usar isso aqui, ó, essa daqui. Então, ela vai definir o tamanho da largura, não sei se é a largura ou a altura, né, do rosto 1. E também, aqui é a altura do rosto 1 também. Opa. Aqui. Então, essa é a primeira etapa da expressão facial aqui. Vai determinar o tamanho para o quadradinho ficar realmente certinho aqui, né? O próximo passo é poder colocar a parte de movimentação. Então, a gente vai movimentar o rosto aqui e a câmera tem que... o quadradinho tem que seguir o nosso rosto, onde ele for para ficar, né, realmente
é interessante a detecção, senão o quadradinho vai ficar parado lá. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui na aparência, não, no movimento, na verdade, vai aqui no X e Y. Então, a gente vai utilizar aqui uma extensão da parte de obter a posição X e também obter a posição Y. Tá. Dá para ver agora? Tá tudo. Então, aqui é a etapa que a gente já colocou para definir o tamanho do rosto e também para ele seguir o rosto da pessoa. E por fim, vou colocar aqui para dizer... Não, esse aqui não, esse aqui. Para dizer a expressão facial neutra, que é a principal que a gente tem. Então, a gente coloca aqui para obter a expressão facial do rosto 1. Essa parte aqui ela vai estar responsável por fazer a detecção da parte neutra, né? A gente vai ficar parado aqui e já vai dar essa questão para a gente. E para finalizar, vou usar uma estrutura condicional de sempre. E dentro dela vou colocar um C então. Vou colocar 2 aqui, porque eu vou colocar 2 expressões faciais que vão ser detectadas. No primeiro C, eu vou colocar aqui. Se a expressão facial do rosto 1 for de felicidade, eu vou colocar aqui, diga que a pessoa está feliz. Né? Bem simples assim. E se a pessoa tiver com a expressão de surpresa, por exemplo, eu vou colocar aqui para dizer surpresa. Só isso, só para realmente mostrar na tela aqui. Então é basicamente isso. A gente fez aqui a função para poder apagar o clone. E essa parte aqui para poder ligar a câmera e também para poder identificar se tem algum rosto aqui na tela. E aqui nessa parte para poder identificar a expressão facial que está na tela, né? Então aqui eu vou executar o código só para vocês darem uma olhada. Espera aí. Tem que mudar aqui porque a câmera que eu estou utilizando para gravar é a minha. Não sei se dá para ver direito. Fica travado um pouquinho mesmo, normal. Então aqui a gente já tem aqui, ó, a parte neutra, né? Só de eu mostrar meu rosto aqui, ó, ele vai seguindo já. Dá para ver aqui que o rosto foi para 1. Se eu tirar meu rosto aqui, ele já vai para 0. Então aqui já quer dizer que ele conseguiu realmente identificar meu rosto. Se eu der um sorriso aqui, ó, ele vai falar que eu estou feliz. E se eu fizer algum cara de surpresa, de espanto... Então vou fazer aqui uma cara de espanto. Assim, ó. Surpresa. Então tem algumas expressões faciais aqui que a gente pode estar escolhendo, né? Então a gente pode mudar aqui para medo, raiva. Tem algumas expressões que eu já tenho um pouco mais de dificuldade para poder identificar, mas ele identifica sim. Então é basicamente isso aqui que eu queria apresentar para vocês. Eu vou apresentar aqui esse GIF aqui, ó. Deixa eu só mudar aqui. Esse GIF aqui que exemplifica um pouco das expressões faciais que também podem ser vistas pelo código. Então tem aqui de raiva, de felicidade, questão neutra, tristeza, surpresa, etc. Né? Então, as considerações finais. A gente pode ver que essas aplicações da robótica educacional elas são muito interessantes porque elas são bastante versáteis, né? Fazem com que a gente possa aplicar diversos tipos de ferramentas, né, com as crianças ou com os adultos, né? E que traz bastante benefício tanto para os alunos quanto para os professores. Então, tem aqueles benefícios que eu já falei, tem aumento da criticidade, da criatividade, as plataformas que podem ser utilizadas. Elas geram uma dinamização desse ensino, elas trazem uma possibilidade de conhecimento muito interessante, né, através dessas práticas virtuais, e por ser mais
por ser gratuitas, né, também só exigir pelo menos um computador e a internet, né, fica mais fácil de aplicar com pessoas que não tenham tanta disponibilidade ou locais mais isolados, né. Então, algumas instituições que não tenham muita questão tecnológica, como a gente pode levar, né, o material para poder executar lá na hora. Além disso, né, essas linguagens de programação aumentam o raciocínio lógico, a autonomia do conhecimento e trazem possibilidades de trabalho com IA, machine learning, robótica, etc. Então, basicamente, esse é o meu trabalho, essas referências aqui sobre o trabalho que eu trouxe aqui. É só isso mesmo.